O quanto estar com a sua vida na boca do povo. As pessoas sabendo por onde você anda, quais as preferências, o que comprou, o quanto isso lhe incomoda. Talvez você me diga, não, Gisele, tá tudo bem, é assim com todo mundo. Mas eu aposto que seria melhor se você pudesse escolher quem saberia o que da sua vida. Eu, pelo menos, adoro o anonimato, exceto em situações como aqui, em que estou trabalhando. Quando eu trabalho, adoro que as pessoas saibam quem eu sou e que vejam meus vídeos. É uma questão de preferência. O pessoal brinca, né? O que seria do azul se todos gostassem do amarelo? O grande problema é que estava acontecendo um cenário em que, uma vez demonstrada a preferência, por uma analogia, ao amarelo, nenhuma outra cor era possibilitada às pessoas. E ficou tão intenso isso que a privacidade começou a ser ameaçada. E é senso comum que, se não pudermos escolher para a nossa vida, não há liberdade para isso, o desenvolvimento do indivíduo fica prejudicado. E a maneira como se encontrou para fazer com que as pessoas voltassem a poder decidir sobre as suas próprias vidas e não ficarem niveladas de acordo com uma decisão ou um algoritmo que identificou isso nelas, a maneira como se encontrou isso foi regulamentando a proteção aos dados pessoais de cada indivíduo, deixando claro que cada indivíduo tem o poder de decidir quem sabe o que sobre a sua vida. Isso começou lá em 2016, quando a União Europeia publicou a GDPR, que é uma lei que permite dizer o que pode e o que não pode ser feito em relação à proteção de dados pessoais. Depois que a Europa lançou essa norma, praticamente todos os países passaram a ter algum tipo de regulamentação. No Brasil, isso aconteceu em 2018 e se usa uma outra sigla, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Em 2019, houve uma mudança, uma alteração no texto da LGPD. Uma dessas alterações foi prorrogar o início da vigência da lei para agora, 2020, agosto de 2020. No momento em que eu estou gravando este vídeo, eu não tenho como lhe dizer a data exata em que a lei entrará em vigor, porque é uma medida provisória tentando adiar mais um pouco. Mas assim que eu tiver essa informação, eu vou anotar aqui embaixo do vídeo. O importante saber é que, como houve esse adiamento, muitas empresas, muitos profissionais estão adiando a revisão dos seus procedimentos internos, que é o que se chama popularmente de adaptação ou de implementação da lei, para ficar em conformidade com ela. Deixar para a última hora é um péssimo negócio. Mas o que eu quero chamar a atenção é que trata-se de um posicionamento. Uma empresa ou um profissional que não tenha olhado para a sua operação, para os seus trâmites internos, com as lentes da LGPD, está passando a imagem de que não se importa com os seus colaboradores, nem se importa com os seus clientes, com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Provavelmente você já ouviu falar que as empresas são pessoas. Não adianta nada falar, colocar no marketing que
se importa com pessoas e, no básico, que é respeitar uma legislação, não tomar atitude nenhuma. É claro que existe diferentes cenários e diferentes complexidades. A forma de implementar a LGPD, ela varia muito de profissional para profissional, de orçamento e do cenário mesmo da empresa ali. Então, o primeiro passo que se deve fazer é um diagnóstico. A crise mais comum de ser pensada é o vazamento de dados. E esses dados podem estar num meio digital ou mesmo em papel. Algum documento de cliente ou de funcionário que se extravie, por exemplo, ou que fique perdido numa máquina copiadora. Mas existe uma possibilidade real dos clientes começarem a entrar em contato com a sua empresa querendo saber quais informações você tem a respeito deles. E como esses clientes são proprietários dos seus próprios dados, eles podem chegar e dizer, olha, apaga tudo que você tem a respeito de mim. E aí vem aquela questão em cadeia. Se você passou para outro prestador de serviço, por um terceirizado, ou para uma empresa de marketing, por exemplo, aquele e-mail, você tem que dar um jeito de avisar essas empresas que apaguem, para que o cliente não volte a receber. E mais, isso tem que efetivamente ser feito para não acontecer do cliente voltar a te ligar ou entrar em contato daqui umas semanas ou daqui uns meses e receber de novo a mesma lista. Porque se um cliente tiver uma informação sua dizendo que você apagou todos os dados e depois receber uma outra informação com os dados deles, você fez prova contra você. Você entregou a faca e o queijo para a pessoa cortar. Isso pode virar alguma reclamação no Procon, no Reclame Aqui ou até mesmo no judiciário. Afinal de contas, você disse que ia fazer algo e não fez. E você está usando indevidamente dados que já lhe foram avisados que não poderia usar. Esse é apenas um exemplo. Mas voltando aqui para a questão da implementação. Digamos que na sua empresa ou no seu negócio, você ainda não fez nada e está completamente perdido com tanta opção. Provavelmente todas estão corretas. Agora, como saber qual escolher? Eu já dei a dica de que o primeiro passo é fazer um diagnóstico. Mas é claro que este diagnóstico vai depender muito do perfil de quem faz. As empresas de tecnologia costumam pedir para que alguém de tecnologia faça o diagnóstico. As empresas tradicionais pedem para advogados fazerem. Engenheiros de produção ou pessoas que cuidam de gestão de processos também estão fazendo esse tipo de serviço. Não há, pela legislação, uma qualificação técnica necessária para trabalhar com LGPD. É uma lei muito recente, é novidade para todo mundo. O que faz diferença é um conhecimento complementar que cada profissional tem. E a LGPD, ela fala também que todo mundo vai ter que ter um encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Ou seja, não dá para dizer que a empresa fez tal coisa e na hora de conversar, de alguém dar a cara a tapa, não sabe quem na empresa vai falar ou cada vez vai um funcionário ou um prestador de serviços diferentes. Então, esse encarregado, todo mundo vai ter que ter algum. Pode ser um funcionário, pode ser alguém
acumulando funções ou uma empresa terceira. Por enquanto, não há nenhuma regulamentação, nenhuma restrição para exercer esse papel. Então, na hora de fazer o diagnóstico, o mais importante é identificar quem é esse encarregado que vai te atender. E aqui eu quero deixar claro que eu não vou assumir essa posição. O meu grande problema hoje é que os clientes pedem para eu adaptar contratos, sendo que eu só vejo uma parte da empresa quando mexo com contratos. Eu não vejo o todo. E quando eu pergunto a quem eu me reporto para poder entender o global, essas empresas ainda não têm. Então, precisa identificar quem é o perfil mais adequado para ter essa posição. Eu tenho a sugestão de alguns critérios, tem funcionado, mas não é a única forma de se identificar quem que vai fazer ou vai auxiliar neste diagnóstico e na implementação de eventuais alterações. E aí sim, fechado o escopo, contrata-se para algumas situações alguém de TI, que pode de repente até já estar na equipe, e também profissional de direito. Ou, em alguns casos, eu comentei, do documento ser esquecido na copiadora, em alguns casos também arquitetos, para rever o layout da empresa e mudar a exposição de impressoras e copiadoras que são compartilhadas. Mudou um pouco essa necessidade agora que existe o teletrabalho, que todo mundo, ou uma boa parte das pessoas, está trabalhando em casa. Mas antes, as empresas que já estavam fazendo essa adaptação lá em 2019, conheço algumas que mudaram o layout para proteger os dados em papel. Então, como você pode ver, é uma questão bem complexa. Se na sua empresa ninguém está falando nisso, vale a pena conversar com os chefes, com os colegas de trabalho, principalmente se você gosta desse assunto, porque eles vão precisar de alguém que banque e comece a fazer de alguma forma. Então, mesmo que você não venha a ser o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, eles podem contratar um prestador de serviço e esse prestador de serviço vai precisar de alguém para se reportar dentro da empresa. E essa pessoa pode ser você. É tudo uma questão de iniciativa, de jogo de cintura, flexibilidade, gostar do assunto e estar reiteradamente se atualizando, porque é uma construção que todos nós estamos fazendo.